Muito bem, meu caro, retornando aqui à nossa aula, vamos trabalhar nesse bloco as chamadas regras de divisibilidade. Olha que tem muita coisa boa. Vamos trabalhar aqui regra de divisibilidade, vamos descobrir quando é que um número ele é múltiplo de 2, quando ele é múltiplo de 3, quando ele é múltiplo de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, tem muita coisa boa que a gente vai descobrir aqui hoje, tá bom? Então vem comigo. Ora, vamos começar aqui com a regra de divisibilidade do 2. Então, a regra Vamos começar aqui com a regra do 2. Quando é que eu bato o olho num número e sei que esse número dá para dividir por 2? Então vamos falar da regra de divisibilidade de todos os números. Então, primeira regra do 2. Quando eu tenho um número A, B, C, D, para eu bater o olho no número e dizer, será que esse número dá para dividir por 2? O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse último algarismo, só para esse último algarismo, e esse último algarismo aqui vai ter que ser um algarismo par. Pronto. Se esse último algarismo for par, ele é simplesmente múltiplo de 2. Por exemplo, se você colocar aqui 27.432, se eu pegar esse número 27.432, eu só vou olhar aqui para o 2 do 32. 2 é par? É. Então esse número aqui é divisível por 2. Tá? Então eu posso dizer que esse número todinho aqui, ele é divisível por 2. Eu posso dizer que ele pertence aos múltiplos de 2. Posso dizer isso, ó. Então, 27.000 é divisível. Então eu posso colocar simplesmente aqui, divisível. Se eu pegar, por exemplo, o número 74.223, olha, terminou em 3. 3 não é par, então eu já sei que esse número não é divisível por 2. Pronto. Essa é a regra de divisibilidade. Então aqui eu vou botar só assim, ok, é divisível, e esse aqui não é divisível. Bom, regra do número 3. Regra do 3. Quando é que eu bato o olho num número e já sei que esse número dá para dividir por 3? Se eu tenho um número A, B, C, D, o que é que eu faço para verificar que ele é divisível por 3? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai somar os algarismos, e se essa soma for divisível por 3, eu digo que esse número ele é divisível por 3. Então, o que acontece? Eu tenho que somar os algarismos e essa soma tem que ser divisível por 3. Por exemplo, 7.350, por exemplo, 7.353. Pronto, peguei esse número aqui, aleatório. Eu vou agora somar os algarismos. 7 mais 3 dá 10. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 3 dá 18. Eu pergunto, 18 dá para dividir por 3? Dá. Se 18 dá para dividir por 3, significa que 7.353 também é divisível por 3. Pronto. A regra é simples assim. Você faz o somatório dos algarismos. Então o número pode ser enorme, rapidamente, mas também funciona para números pequenos. Vamos supor que você, na dúvida, ficou em dúvida se o 27 dava para dividir por 3. O que é que você faz? 2 mais 7, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 27 também dá. Se você pegar o 270, 2 mais 7 mais 0, 9. Continua sendo 9. Se eu pegar 2.703, 2 mais 7, 9. 9 mais 3, 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então esse número também dá para dividir por 3. Então a regra do 3 é uma regra super fácil e, diga-se de passagem, talvez uma das regras mais importantes e que você precisa sair daqui sabendo.
para o número ser divisível por 3, você soma os algarismos e verifica se essa soma dá para dividir por 3. Então, eu vou somar aqui 2 mais 7 mais 0 mais 3. Somei. Agora, Pedro, e se fosse, por exemplo, 27.031? Se eu somar aqui, 2 mais 7 mais 3 mais 1 dá 13. 13 dá para dividir por 3? Não. 13 não dá para dividir por 3. Então, você pode pegar aí sua calculadora e pegar 27.031 e verificar se dá para dividir por 3. Quando eu digo dá para dividir, na verdade, seria divisível. Quando eu digo divisível, significa que o resultado da divisão é um número, vem comigo, ó, que o resultado da divisão é um número inteiro e deixa para você resto zero. Se você pegar esse número aqui e dividir por 3, o resultado vai dar quebrado, tá bom? Vai dar quebrado, vai dar uma dízima, não vai dar um número exato nem inteiro. Bom, vamos lá. Regra do 4. Como é que eu sei a regra do 4? Regra do 4. Quando é que eu bato o olho no número e verifico que esse número dá para dividir por 4? Olha aí, esse aqui é legal. A regra do 4, pouca gente sabe. A regra do 4, você vai olhar para os dois últimos algarismos, olha só. Você vai olhar para os dois últimos algarismos. E esses dois últimos algarismos têm que gerar um número que seja divisível por 4. Esse resultado aqui tem que ser divisível por 4. Vamos pegar um exemplo. Se você pegar um número bem grande aqui, 71.848. O que é que você vai fazer? Você tem esse número bem grandão, 71 mil, vamos fazer um número maior ainda, 71.848.924. Pronto, bem grande o número. Não interessa o tamanho desse número. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para esses dois últimos algarismos aqui. 24 dá para dividir por 4? Dá. Se 24 dá para dividir por 4, eu já sei que esse número dá para dividir por 4. Pronto, simples assim. Então, basta você verificar se esse número dá para dividir por 4 olhando para os dois últimos. Não interessam esses algarismos. Para ser divisível por 4, eu só olho para os dois últimos algarismos, beleza? Se eu tenho, por exemplo, o número 63.562. O que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para cá, 62. Gente, toda vez que... O que é divisível? O que é dividir por 4? Dividir por 4 significa dividir por 2, depois dividir por 2 de novo, tá? Então, dividido por 4 é dividir por 2, depois dividir por 2 de novo. Então, quando eu divido por 2 duas vezes, significa que ele é divisível por 4, porque 4 é 2 vezes 2. Então, todo múltiplo de 4, quando eu pegar a metade dele, quem é a metade de 62? 31. 31 é par? Não. Então, esse número não dá para dividir por 4. Tá errado. Por que ele não dá para dividir por 4? Porque o número que dá para dividir por 4, ele dá para dividir por 2 duas vezes. Então, sempre a metade dele vai ter que ser par, para quando eu dividir por 2 de novo, continuar sendo divisível. Então, por isso que esse número não é divisível por 4. E o resto aqui não interessa, só interessa os dois últimos algarismos. Se eu tivesse terminado por 3, nem sequer é par. Por exemplo, se eu pegasse o número 643. Ora, para começar, terminou em 43. 43 nem sequer é par. Como é que ele vai ser divisível por 4? Já está fora. Então, terminou em algarismo ímpar, nem dá para dividir por 2, quanto mais por 4. Então, veja que todos os múltiplos todo múltiplo de 4, múltiplo de 6, múltiplo de 8, múltiplo de 10, de 12, vai ter que ser obrigatoriamente múltiplo de 2. Óbvio, tá bom? Agora vem a última coisinha interessante. 8.400.
8.400. Veja que 8.400 terminou em 00. Eu já vi alguns livros, alguns materiais dizerem assim: o número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos geram um número divisível por 4 ou termine em 00. Você já ouviu isso? Ou termine em 00? Bom, o fato é o seguinte, todos esses números aqui são, olha, eu só olhei para os dois últimos. Mas esse aqui que termina em 00, ele é divisível por 4? É. Por quê que eu sei que é? Eu não preciso dizer ou termina em 00, porque 00 é divisível por 4? É. Divisível por 4 é que o resultado da divisão é inteiro e deixa resto 0. Então, todo número terminado em 00, ele vai ser obrigatoriamente um múltiplo de 4. Sim, todo número terminado em 00, ele vai ser múltiplo de 4. Então, muito cuidado com essa situação aqui, em que você termina por 00. Vamos fazer um exemplo. Ó. O dinheiro que eu tiver aqui nesse bolso, eu vou dividir para nós dois. 0. 0 para mim e 0 para ti. 0 é divisível por 2? É. E se eu quiser dividir 0 para nós três? 0. 0 dividido para 4 pessoas? 0. 0 dividido para 5 pessoas? 0. Então 0 é divisível por todos os números. Cuidado, nenhum número dá para dividir por 0. Eu não posso pegar um número e dividir por 0. Eu posso pegar o 0 e dividir por qualquer número, que é diferente. Então, 00 é divisível por 4? Sim. 00 é divisível por qualquer número. Então, passou pela regra do 4. Show de bola? Regra do 5. Regra do 5. Então, é o seguinte. Quando você fala a regra do 5, também é bem bacana e bem fácil. Quando você tem um número A, B, C, D. Quando você pede um número que seja divisível por 5, basta que esse último algarismo seja 0 ou 5. Veja que a regra de cada um é diferente. A regra do 2 é uma, a regra do 3 é outra, a regra do 4 é outra, a regra do 5 é outra. Eu não posso misturar as regras. Eu não posso aplicar a regra do 3 aqui. Soma os algarismos e verifica se dá para dividir por 5. Não, senhor, tá errado. A regra do 3 é uma regra diferente. A regra do 5 é outra. A regra do 5, basta eu olhar para esse último algarismo e verificar se ele termina em 0 ou 5. Então vamos lá. Se eu pegar o número 63.560, opa, terminou em 0. Se ele terminou em 0, é divisível por 5. Beleza. Se eu pegar 745, terminou em 5, também é divisível. Show de bola. Se eu pegar 1832, ora, terminou em 2, então não é divisível. Para ser divisível, ele tem que terminar em 0 ou 5. Todos os múltiplos de 5 vão ser exatamente 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. É muito fácil, né? Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Bacana demais. Então vem comigo. Regra do número 6. Eu vou dizer para ti, para ser sincero, você só precisa saber a regra do 2, do 3, do 4, do 5 e acabou. Você só precisa saber até a regra do 5. Porque a regra do 6, por exemplo, a regra do 6 é o quê? O que é 6 em formato de produto? O que é 6? 2 vezes 3. Se o 6 é 2 vezes 3, a regra do 6, basicamente, ela é o quê? A regra do 6 é só você passar pela regra do 2 e passar pela regra do 3. Ou seja, quando eu tenho um número A, B, C, D, para poder eu saber se esse número dá para dividir por 6, ele tem que passar ao mesmo tempo pela regra do 2, ou seja, ele tem que terminar em algarismo par, e a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Então, se você tem um número, por exemplo, se você pegar o número aqui 7, 3... Se você pegar aqui, por exemplo, 7, 3, 1, 4,
3, 4. Vou colocar aqui 3, 4. Pronto, peguei esse número aqui. 73.134. Veja bem, ele terminou em algarismo par. Tudo bem? Se ele terminou em algarismo par, tá valendo. Para ele ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Porque 6 é 2 vezes 3. Então ele tem que passar pela regra do 2 e ele tem que passar pela regra do 3. Então o que eu faço? 73.134. Primeira coisa que eu olho é, ele é par? É. Então tá valendo. Segunda coisa que eu faço, soma os algarismos. 7 mais 3 dá 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 4, 18. 18 dá para dividir por 3? Dá. 18 dá para dividir por 3. Então, se ele passou pela regra do 3 e ele passou pela regra do 2, então esse número passou pela regra do 6. Então, para ele passar pela regra do 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo. Tá? Se você pegar, por exemplo, 5.140. Pronto, peguei aqui 5.140. Veja que ele terminou em 0. Se ele terminou em 0, ele é par? É. Se ele terminou em 0, 0 é par. 0 é par. 0, 2, 4, 6, 8, né? Se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par. Então, ele é par? É. Se ele terminou em algarismo par, ele já é múltiplo de 6? Não, senhor. Ele é par, ele passou pela regra do 2, mas será que ele vai passar pela regra do 3? Como é a regra do 3 mesmo? 5 mais 1 mais 4 mais 0. Quando eu somo os algarismos, dá 10. Eu pergunto, 10 dá para dividir por 3? Não. 10 não dá para dividir por 3. Então, embora tenha passado pela regra do 2, ele não passou pela regra do 3. Então, esse número não é divisível por 6. Porque a regra do 6 é ao mesmo tempo a regra do 6 é ao mesmo tempo a regra do 2 e a regra do 3. Tem que passar pela regra dos dois ao mesmo tempo para que eu escolha esse número. Bacana? Legal? Então, muito cuidado aí com esse resultado. Bom, vamos agora para a regra. Olha, eu só, digamos assim, eu tenho a obrigação de saber justamente a regra do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. A regra do 6, na verdade, é a regra do 2 e do 3. Então, essas daqui são as regras mais importantes. Mas eu vou falar para vocês também de outras regrinhas. Por exemplo, a regra do 7. Olha só, tem regra para o 7? Tem, sim, senhor. Tem regra para o 7. Só que é uma regra que pouquíssimas pessoas conhecem. É uma regra que pouquíssimas pessoas conhecem. Como é a regra do 7. Inclusive, tem mais de uma regra do 7, tá? Então, quando eu tenho o número ABCD, como é que eu verifico se o número dá para dividir por 7? Você separa esse último número e você verifica se o número A, B, C, menos o dobro desse último, esse resultado tem que ser divisível por 7. Então, repetindo, ó, quando eu tenho um número, vamos supor, melhor fazer com exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 200. Vou pegar aqui 224. Eu quero verificar se esse número 224, será que 224 dá para dividir por 7? O que é que eu faço? Separo esse último algarismo e pego 22 menos o dobro desse último algarismo, o dobro de 4, 8. 22 menos 8 dá 14. 14 dá para dividir por 7? Dá para dividir por 7. Portanto, esse número é divisível por 7. 224, se você pegar a sua calculadora agora e dividir por 7, vai dar um número exato, vai dar um número inteiro. Então, esse número, sim, é divisível por 7. Se eu pegar aqui um número, por exemplo, 512. 512, será que o 512... Peguei um número aleatório. Será que esse número dá para dividir por 7? Você separa o último algarismo e pega 51 menos o dobro desse último algarismo, 4. O dobro do último algarismo. 51 menos 4
dá 47. 47 dá para dividir por 7? Não, 47 não dá para dividir por 7. Então significa que o 512 não dá para dividir por 7. Agora, cá entre nós, é uma regra que não é tão usual, né? Uma regra que não é tão usual. E Pedro, e se o número tiver 4 algarismos? Eu vou fazer uma vez e vai gerar um número de 3 algarismos. E aí eu tenho que fazer a regra de novo. Então, se o número for muito grande, se o número tiver 5 algarismos, eu vou fazer esse número menos o dobro do último, só que ainda vai gerar um número de 4 algarismos. Aí eu vou ter que fazer de novo. Aí vai gerar um número de 3 algarismos, eu tenho que fazer de novo. Até que gera um número de 2 algarismos, que eu sei. Então você vê que a regra não é tão prática, não é tão usual, porque se o número for muito grande, eu vou ter que fazer mais de uma vez esse teste. Legal? Bom, regra do número 8. A regra do número 8, ela funciona como? A regra do 8 eu vou olhar para os 3 últimos algarismos, A, B, C, D. Quando eu tiver um número aqui e quiser saber se esse número dá para dividir por 8, eu vou olhar para os 3 últimos. Por exemplo, eu quero saber se o número 53.248, eu quero saber se esse número aqui dá para dividir por 8. Então o que é que você vai fazer? Você vai olhar para esses 3 últimos algarismos aqui. Você vai olhar para o 248. Você vai olhar só para 248. Será que 248 dá para dividir por 8? Seguinte, o que é dividir por 8 a propósito? Dividir por 8 é dividir por 2 e por 2. É dividir por 2 3 vezes. Porque 8, veja bem, 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, quem é a metade de cabeça mesmo? Quem é a metade de 248? 124. Deu para dividir por 2. Metade, 62. Pronto. Se a metade da metade já é par, é claro que ele é divisível por 4. Ó. Veja que eu dei para vê que dá para dividir por 8. Ó. A metade é par. A metade é par. E a metade de novo. Então eu tenho que dividir por 2 1, 2, 3 vezes. Então se esse número der para dividir por 8, ele é divisível por 8. Basta eu olhar para os 3 últimos. Só que você começa a perceber que já não é tão usual, né? Já não é tão usual. A não ser que o número seja fácil, como 7.800. Eu quero saber se esse número dá para dividir por 8. O que você faz? Você olha só para o 800. Quem é a metade de 800? 400. Metade de 400? 200. Pronto, então esse número já dá para dividir por 8. Inclusive, uma outra maneira de você fazer é o seguinte. Você pega a metade desse número. Quando eu pegar a metade é 128. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para o 28. 28 dá para dividir por 4? Dá. Então 128 também dá para dividir por 4. Por que, Pedro, que você fez isso? Porque o que é dividir por 8? Dividir por 8 é dividir por 2, depois por 2, depois por 2. Então, quando eu pegar a metade desse número, o número que sobrar tem que ser divisível por 4. Então, você faz só a metade e verifica se dá para dividir por 4. Já funciona também. Certinho? Então, se você pegar 7.800, basta você olhar para os 3 últimos. 800, que é a metade de 800. 400. 400 dá para dividir por 4? Dá. 400 dá para dividir por 4. Então, nem precisa eu ir dividindo o restante. Claro que esse número 800 dá para dividir por 8 e aí vai. Então, a regra do 8 eu tenho que olhar para os 3 últimos algarismos. Legal? Regra do 9. A regra do 9, como eu estava dizendo para você, para quem está pegando agora, o que é que acontece? A regra do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6 são as mais importantes. Mas eu estou trabalhando também a regra do 7, do 8, do 9, do 10, do 11 e do 12. Você vai acompanhar todas as regras. Então, quando é que eu sei que um número é divisível por 9? Quando é que eu sei que o número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos gera um número que seja divisível por 9.
Ah, Pedro, então ela é igual à regra do 3? É igual à regra do 3, só que você soma os algarismos e verifica se dá para dividir por 9. Por exemplo, se eu tenho o número 5.500, por exemplo, 5.571. Eu estou pegando esse número, 5.571. Será que esse número aqui dá para dividir? Será que esse número aqui dá para dividir por 9? O que é que você vai fazer? 5 mais 5 mais 7 mais 1. Se eu somar esses algarismos, aqui dá 10, 17, 18. Eu pergunto para você e você responde para mim. 18 dá para dividir por 9? Dá. 18 dá para dividir por 9. Então, ó, esse número aqui dá para dividir por 9. Então, a regra do 9 é você soma os algarismos e verifica se esse número dá para dividir por 9. Se esse número dá para dividir por 9, ótimo. Ele já é divisível por 9. Legal? Se eu tenho aqui 6, 1, 3, 6, 1, 3. 613.613. Veja que quando eu somo 6 mais 1, 6 mais 1, 7. 7 mais 3, somando aqui, ó. 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. 10 mais 10, 20. 20 é divisível por 9? Não. 20 não é divisível por 9. Então, esse número aqui não é divisível por 9. Então, a regra do 9 é igual à regra do 3, só que eu tenho que verificar se o resultado é divisível por 9, tá bom? O que mais? Aí vem aqui a regra do 10. A regra do 10 é uma delícia, né? A regra do 10 é muito fácil. Basta o número terminar em 0. Esse número aqui vai ter que ser 0. Por quê? Porque o número que é múltiplo de 10, todos os múltiplos de 10, eles vão terminar em 0. Por dois motivos. Primeiro, porque os múltiplos de 10 são 10, 20, 30, 40, 50. Então é óbvio que ele termina em 0. Segunda coisa, os múltiplos de 3, os múltiplos de 10, são múltiplos de 2, ou seja, são pares, e os múltiplos de 10 também são múltiplos de 5. Lembra que o múltiplo de 5 ele tem que terminar em 0 ou 5? Se todo múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou 5, o que acontece? O múltiplo de 10 tem que terminar em 0 ou 5, mas ele tem que ser par. Então tem que obrigatoriamente terminar em 0. Então se eu tenho 5.570, termina em 0. Se ele termina em 0, é divisível por 10. Se eu tenho 8.134, opa, termina em 4, não é divisível por 0. Tem que terminar em 0. Agora eu vou trabalhar aqui a regra do 11. A regra do 11 é outra regra que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, a partir de agora, você faz parte de um grupo seleto de alunos que se diferenciam dos demais. Porque você, a partir de hoje, vai saber a regra do 11, que pouquíssimas pessoas sabem a regra do 11. Como é a regra do 11? Inclusive, a técnica que eu vou explicar é uma técnicazinha que eu desenvolvi, porque é muito simples. O que é que você faz? Você soma os algarismos alternando os sinais e verifica se dá para dividir por 11. Você vê que tem várias regrinhas do 11, mas essa regrinha aqui é uma regrinha que eu desenvolvi para vocês para ficar muito mais fácil. Ó. Você tem um número 5, 5, 7, 0, 3, vamos colocar aqui 2, vamos colocar aqui 2, 5. Vamos colocar esse número bem grande. E eu quero saber se esse número dá para dividir por 11. O que é que eu faço? Eu vou somando os algarismos, alternando o sinal. Ó. Um mais, um menos, um mais, um menos, um mais, um menos e um mais. Vou colocar... Inicialmente vou colocar esse número aqui. Vamos verificar se esse número dá para dividir por 11. Ó. Então, ó, 5 menos 5 já deu 0. Cortou aqui. 5 menos 5, 0. 7 menos 0 dá 7.
mais 3 dá 10. 10 menos 2 dá 8. 8 mais 5, 13. Opa! 13 dá para dividir por 11? Não, 13 não dá para dividir por 11. Então esse número bem grandão aqui não dá para dividir por 11. É simples assim. Você vai somando os sinais, alternando um mais e um menos, um mais e um menos. Se esse resultado der para dividir por 11, ótimo. Então se você pegar aqui, por exemplo, 8, 3, 7, 2, 1. Pronto. 83. Se você pegar 83.721, será que esse número aqui dá para dividir por 11? Vamos ver se vocês entenderam a regra. Como é que eu vou fazer aqui? Você vai pegar 8 menos 3 mais 7 menos 2 mais 1. Então eu vou testar aqui. 8 menos 3, 5. 5 mais 7, 12. 12 menos 2, 10. 10 mais 1, 11. 11 dá para dividir por 11? Dá. Então esse número é divisível por 11. Pronto, beleza. É simples assim. Você vai somando, alternando o sinal. Aí eu já tenho certeza que alguém deve estar perguntando assim: Pedro, mas eu tenho que começar um mais e um menos, um mais e um menos, um mais e um menos? Não poderia ser um menos e um mais, um menos e um mais? Poderia. Tanto faz. Se eu começasse aqui menos e mais, se eu colocasse um menos e um mais, um menos e um mais e um menos, quando eu somasse aqui, em vez de dar 11, a soma teria dado menos 11. E menos 11 dá para dividir por 11? Dá. Então esse número é divisível por 11. Olha que legal. Gente, eu tô te dizendo, pouquíssimas pessoas sabem essa regra de divisibilidade do 11. E é muito parecidinha com a regra do 3 que a gente colocou para vocês, mas aqui é uma regra bem especial, bem bacana. Bom, e pra gente fechar, a regra do 12. A regra do 12 para a gente partir para os nossos exercícios. Como é que é a regra do 12? A regra do 12 é o seguinte: quando o número ele é múltiplo de 12, 12, eu posso escrever em forma de produto, 12 é 3 vezes 4. Então, se o 12 é 3 vezes 4, o que é que significa? A regra do 12 é passar pela regra do 3 e passar pela regra do 4. Então, se você pegar um número bem grande, o que é que vai acontecer? 7, 3... 2, 36. Pronto. Eu tenho aqui 73.236. O que é que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou olhar para os dois últimos algarismos. Esses dois últimos algarismos aqui, dá para dividir, é divisível por 4? Sim, 36 é divisível por 4. Então, se 36 é divisível por 4, já satisfez a regra do 4. Agora você vai para a regra do 3. 7 mais 3 mais 2 mais 3 mais 6. Lembra que a regra do 3, você soma todos os algarismos e verifica se o resultado é divisível por 3. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 6, 21. 21 é divisível por 3? É. Então, se esse número é divisível por 3 e é divisível por 4, show de bola, bingo. Então, esse número é divisível por 12. Então, a regra do 12 é passar pela regra do 3 e passar pela regra do 4 ao mesmo tempo. Se passar só pela regra do 3, não funciona. Só pela regra do 4, não funciona. Tem que ser a regra dos dois. Pedro, já que 12... 2 vezes 6, eu não podia dizer que é a regra do 2 e a regra do 6? Não, porque a regra do 6, ela já inclui a regra do 2. Então não pode. Tem que ser dois números que não têm divisores comuns, tá bom? Então eu posso entender que a regra do 14 é 2 vezes 7. Então é passar pela regra do 2 e passar pela regra do 7. A regra do 15 é passar pela regra do 3 e do 5. A regra do 18 é passar pela regra do 2 e do 9. A regra do 21, do 3 e do 7. A regra do 20 é a regra do 4 e do
da regra do 4 e do 5, e aí vai. Então, a regra de divisibilidade, você pode se basear em um produto de dois números que não tenham divisores comuns, beleza? Bom, então vem comigo aqui para resolver as questõezinhas que abordam essa história de regra de divisibilidade. Vamos lá para o material. Seguinte, determine o valor do algarismo x tal que o número 32.100x8 seja divisível por 12. Opa! Eu quero que o resultado seja divisível por 12. Então, o que é que tem que acontecer? Se ele é divisível por 12, significa que ele tem que passar pela regra do 3 e ele tem que passar pela regra do 4. Então, eu tenho que fazer a regra do 3 e a regra do 4. Como é a regra do 3 que a gente aprendeu? É a soma dos algarismos. 2 mais 3 mais 1 mais x mais 8. Pronto, tem que fazer a regra do 3 e a regra do 4. Somando 3 mais 2 mais 1 mais 8, vai dar 14. 14 mais x. Bom, então o que vai ter que acontecer? Vem comigo aqui na tela. Então, para a gente solucionar essa questão, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que pegar o número 32.100x8 e tenho que testar a regra do 3 e a regra do 4. A regra do 3 nós aprendemos que é a soma dos algarismos. 3 mais 2 mais 1 mais x mais 8. Quando eu somo, dá 14 mais x. Mas esse resultado aqui tem que ser divisível por 3, porque ele tem que passar pela regra do 3. Então, 14 mais que número daria para dividir por 3? Se for 14 mais 1, vai dar 15. 15 é divisível por 3, então 1 satisfaz. O próximo múltiplo de 3 que eu vou ter é o 18. Então, 14 mais 4 dá 18. O próximo múltiplo de 3 é o 21. 14 mais 7 vai dar 21. 14 mais 7 vai dar 21. Então, o x também pode ser 7. Então, o x pode ser... e depois o próximo múltiplo de 3 vai ser o 24. 14 mais 10 vai dar 24. Será que o x, responde para mim, será que o x pode ser 10? 14 mais 10 dá 24. E 24 é múltiplo de 3. E aí eu pergunto para você, e você responde para mim, o x pode ser 10 ou não? Não pode ser 10. Por quê? Porque o 10 é um número de 2 dígitos. E o x aqui representa um algarismo. Quando a gente fala algarismo, já está subtendido. É de 0 a 9. Então, esse número não pode ser 10. Ou vai ser 1, ou 4, ou 7. Agora eu vou fazer a regra do 4. Qual é a regra do 4? Esses dois últimos números aqui tem que gerar um número múltiplo de 3. Tem que gerar um múltiplo de 4. E se eu colocar 1, 18. 18 não dá para dividir por 4, então tá fora. 4, 48. 48 é divisível por 4. Tá valendo. 7, 78. Não, 78 não dá para dividir por 4. Moral da história. O único que passou ao mesmo tempo pela regra do 3 e pela regra do 4 é o número 4. Portanto, vem comigo na questão. A resposta é o item D, 4. Bacana. E agora a nossa última questão diz assim: qual é o último algarismo do produto 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes... Caramba! Será que vai dar muito trabalho essa questão? Vamos fazer o seguinte, ele está pedindo que esse número, ele está perguntando qual é o último algarismo. Veja bem, ele só quer saber o último algarismo. Acontece que esse número P, 1, 3, 5, 7, 9, todos os algarismos são ímpares. E vem uma dica super valiosa que eu queria te mostrar aqui. Vem comigo aqui. Segue essa dica fantástica aqui, esse bizu aqui maravilhoso, ó. O que é que acontece? Sempre que você multiplicar um número par
vezes um número par, o resultado é par. Se você multiplicar um número par vezes um número ímpar, o resultado é par. Se você multiplicar um número ímpar vezes um número par, o resultado é par. A única maneira do produto ser ímpar é se eu fizer ímpar vezes ímpar. Então, ímpar vezes ímpar, o resultado sempre é ímpar. Se pelo menos um dos números for par, o resultado do produto é sempre o quê? Par. Volta para a tela aqui com essa dica. Veja que esse produto, 1, 3, 5, 7, 9, eu sei que esse produto, olha só, eu sei que esse produto, todos os números são ímpares. Então é claro que o resultado vai ser ímpar. Se o resultado vai ser ímpar, o último algarismo tem que ser ímpar. Então não pode ser 0 e não pode ser 2. Olha que legal. Segunda coisa, veja que entre esses números tem o número 5. E se tem o número 5 no produto, significa que o resultado é múltiplo de 5. E todo múltiplo de 5 termina em quem? 0 ou 5? 0 a gente já sabe que não é porque só tem número ímpar. Então, só pode ser quem? O item D. Porque tem que ser um número ímpar que seja múltiplo de 5. E para ser múltiplo de 5, só pode terminar em 5. Veja que a questão é simples, fácil, prática, gostosa e nutritiva. Show de bola? Sem a gente ter que realmente fazer uma conta, sem fazer um produto. A gente simplesmente entendeu que tratava-se só de números ímpares, então o resultado era ímpar, e como tinha um número 5 no meio, obrigatoriamente o resultado tinha que ser múltiplo de 5, e múltiplo de 5 termina em 0 ou 5, portanto a resposta é o item D. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Então, a gente encerra por aqui esse bloco onde a gente falou das regras de divisibilidade. Valeu?